Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos fazer atividades sobre horas no relógio, na página 42 do CA, e depois estudaremos mais sobre frações, nas páginas 43 do CA e 50 da apostila. Então, aqui na página 42 do CA, é só colocar os ponteiros nos relógios, tá bom? Tanto no exercício 14 quanto no exercício 15, de acordo com o contexto aqui. No 14, nós temos a rotina do Ricardo, aqui nessa agendazinha, e vocês irão colocar os ponteiros referentes a cada atividade. E no número 15, é só descobrir a sequência de quanto em quanto tempo está sendo marcado aqui nos relógios para descobrir qual vai ser a hora no quarto relógio. Então, é só adivinhar a sequência de quantos minutos estão passando. Já aqui na página 43, a gente já vai começar a entender mais sobre frações, aqui nessa página utilizando a ideia do nosso dinheiro. Então, vamos lá. Luciana ganhou algumas moedas e resolveu gastar uma parte e guardar o restante em um cofrinho. Recorte as moedas da aba e colhe-as nos espaços a seguir para representar a quantia que Luciana gastou em cada situação. Então, vamos lá. Aqui na letra A, Luciana gastou metade de R$1. Então, metade em forma de fração de R$1. Qual moeda corresponde a isso? Só colar aqui. Luciana comprou um pincel e gastou metade de R$2. Quanto é metade de R$2? Só pegar a moeda aqui de baixo e colar. Na letra C, Luciana gastou 1/4 de R$2. Então, eu vou pegar esse R$2 e repartir em 4 partes iguais. Então, quanto vai dar cada parte dessa? Ou seja, se eu preciso de 4 moedas para formar R$2, nesse contexto, né? De 1/4. 4 moedas para formar R$2, 4 moedas iguais. Então, uma dessas moedas, qual será? É o que vocês vão colar aqui. E ela também comprou algumas etiquetas por 1/5 de R$5. Então, aqui já entra uma ideia diferente, ó. 1/5 é o mesmo que a gente ter um inteiro repartido em 5 partes iguais, 3, 4, 5, e a gente pega uma parte. Então, nesse caso, ela formou R$5 com 5 moedas de qual valor, tá bom? E a bolinha, se Luciana ganhou R$10 do avô, quanto ela conseguiu depositar no cofrinho? Então, olha só, pessoal, tudo isso aqui, somando o R$1 da letra A, com o R$2 da letra B, com o R$2 da letra C e com R$5 da letra D, corresponde aos R$10 que ela ganhou do avô. E essas moedas foi o que ela gastou. Então, aí vocês vão desenhar aqui as moedas e as cédulas para representar a quantia que sobrou para ela, excluindo isso que ela gastou, tá bom? Agora, a página 50 da nossa apostila. Aqui no exercício número 5, nós temos que pensar nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escrever 2 frases usando a fração 1/2, que é o 1/2, e 2 frases usando a fração 1/4. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de cada uma. Vocês podem usar
esse primeiro exemplo de cada como uma frase e vocês pensem na segunda frase de cada tipo. Então, vamos começar com a ideia do 1/2. O que eu posso dizer? Por exemplo, eu posso dizer que R$50 é 1/2 de quantos reais? R$50 ele é metade de qual cédula do nosso dinheiro? Esse é o primeiro exemplo. Vocês vão completar e dar um outro exemplo seguindo essa mesma ideia. E agora com 1/4. 25 centavos é 1/4 de quantos reais? Com 4 moedinhas de 25 centavos, eu formo quantos reais, tá bom, pessoal? Deu para entender a ideia do 1/4? Aqui eu estou considerando uma moeda, mas com 4 iguais a essa, eu formo quantos reais, beleza? É assim que vocês irão fazer a número 5, lembrando que tem que ter 2 frases sobre cada uma dessas 2 frações, ok? Agora, no exercício número 6, vocês precisam analisar essas imagens aqui, observar quantos quadrinhos formam cada uma e quantos deles estão pintados. Aí vocês vão completar aqui por baixo a fração correspondente à quantidade de quadrinhos que está pintado. Lembrando que o número de baixo é o total de quadradinhos e o número de cima são quantos quadradinhos foram pintados. Vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês. Vamos supor que a gente tenha uma região formada por 6 quadradinhos. Seis quadradinhos, certo? Vamos supor que eu queira pintar 2. Pintei 2 quadradinhos. Como que eu vou representar isso aqui na forma fracionária? Dou o traço, embaixo eu coloco o total de quadradinhos que eu tenho, que são 6, e em cima eu coloco a quantidade que eu pintei, que são 2. Caso eu queira pintar mais um quadradinho, então eu já não tenho 2 mais. Agora eu tenho 3 quadradinhos pintados em um total de 6 quadradinhos, beleza? Porém, pessoal, olhando para essa imagem, eu posso dizer que a quantidade de quadradinhos que eu pintei corresponde à metade do total de quadradinhos que eu tinha? Posso, não posso? Eu pintei 3 e sobraram outros 3. Então, isso significa que eu pintei a metade. E se eu pintei a metade, essa fração aqui, ó, 3 sextos, que é a leitura, nós lemos 3 sextos, é a mesma coisa que metade, meio, beleza? Porque de 6 quadradinhos eu pintei 3. Então, toda vez que vocês, em alguma figura, observar esse acontecimento de ter pintado a mesma quantidade que sobrou sem pintar, ou seja, pintei 3, sobraram 3. Pintei 2, sobraram 2. Pintei 5, sobraram 5. Toda vez que acontecer isso, significa que vocês pintaram metade, beleza? E com essa ideia, vocês vão conseguir resolver o exercício número 6. Só lembrando que
Se eu quiser pintar um outro quadradinho em uma posição diferente, se eu quiser não pintar esse e pintar o de baixo, eu posso. Da mesma forma, eu tenho 3 quadradinhos pintados e 6 como sendo o meu total geral de quadradinhos. Já no exercício número 7, vocês irão pintar de acordo com as imagens para formar um quarto em cada figura. Então, eu sempre dou exemplo de quadradinhos, mas é sempre quadradinhos? Não. O que interessa é a gente ter figuras iguais, partes iguais. Se eu tiver, por exemplo, um triângulo formado por 4 triângulos e eu pintar um, dá certo também é fração. Por quê? Eu pintei um quadradinho num total de 4. Pintei um quarto da figura. Posso fazer isso numa figura circular? Também posso. Desde que eu tenha partes iguais e pinte um. Essa é a ideia do exercício número 7. E no exercício número 8, olha só que coincidência, hein? Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer um quarto. É justamente o exemplo que eu dei na aula anterior. Vai comer um quarto da barra em cada dia. Então, quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? É só pensar. Nós vamos partir a barra em 4 partes e eu vou comer um quarto em cada dia. Muito fácil, não é, pessoal? Mas qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima aula!